eu viajei para o Japão. Desde pequeno eu sempre sonhei em conhecer o Japão, muito por conta das influências que eu tive na infância consumindo muita mídia japonesa, mas também porque eu sempre admirei muito a cultura e os costumes. Mas eu não queria só ir para Tóquio, eu queria de fato ver um lado do Japão que eu não costumo ver muita gente falando, que eu só tinha férias em janeiro desse ano. Então, no ano passado, eu comprei as passagens com um amigo meu e fizemos um roteiro e reservamos os hotéis. Fizemos as nossas malas e pegamos nossas cuias e dia 6 de janeiro nós partíamos do Brasil. Eu fui para o Japão fazendo uma conexão em Doha, no Catar. Sim, o país que teve a Copa de 2022. O aeroporto era muito bonito e eu descobri que o real é quase equiparado à moeda deles. Não era permitido gravar lá, então eu acabei tirando fotos. Na ida, eu tinha 9 horas de espera entre a conexão, então ficamos acordados esperando a hora de partir. Chegamos em Tóquio, no aeroporto de Haneda. O plano era pegar o JR Pass e acordar às 5 da manhã para irmos para a ilha de Hokkaido. Só não esperávamos que o posto do JR Pass fechasse às 22 e só abrisse de novo às 6h45 do dia seguinte. Fomos para o hotel, dormimos algumas horas e voltamos para o aeroporto. Pegamos nosso JR Pass e fomos em direção a Hokkaido. O plano inicial era ir até a cidade de Noboribetsu, ver a região do Hell Valley, o Jigokudani, pegar o trem e dormir em Hakodate, mas como estávamos cansados, fomos até Hakodate, deixar as malas no hotel, depois comemos um prato no 7-Eleven, ficamos com preguiça e ficamos pela cidade. Conhecemos os pontos turísticos, paramos em um café delicioso e quando vimos, já era de noite, então deixamos Noboribetsu para o dia seguinte. Eu acordei ansioso às 4 da manhã. Com isso eu acordei meu amigo e comecei a me arrumar para pegarmos o primeiro trem para Noboribetsu. O trem partia às 6h02. 5h20 fechamos as malas, fomos até o 7-Eleven comprar algo para comer, voltamos pro hotel, pegamos as malas, fizemos o check-out e deixamos as malas nos coin lockers. O problema é que chegamos na plataforma às 6h03. Pois é. Com isso eu aprendi que quando o trem parte às 6h02, temos que chegar antes das 6h02, porque ele vai embora. Ele parte mesmo às 6h02. Quando chegamos em Noribetsu, descemos em uma estação que nem catraca tinha, e a gente precisou decifrar como é que chegava no tal do Hell Valley. Lemos as placas, descobrimos que um ônibus ligava até próximo do local, então subimos em um ônibus junto com o resto das pessoas que desembarcaram no local e ficamos na dúvida de como se pagava o ônibus naquela cidade. Vimos que muitos outros passageiros estavam com um ticket na mão, e com isso achamos que tinha que pagar antes de entrar no ônibus, na bilheteria, mas o motorista aceitou que a gente pagasse na hora e fomos explorar o resto da cidade a pé. O lugar é no meio da montanha, com muita subida e muita neve. Cara, sério, não parava de cair neve. Subir, sobe e sobe mais um pouco pra isso aqui. Meus amigos, isso é foda, tá? Isso é muito foda. Você quer aparecer? Aqui, ó. Cara, tá nevando pra um caralho. Não era que nem no dia anterior em Hakodate, que o clima só ficava muito úmido. Lá tinha uma neve pesada, você literalmente parecia que você estava respirando água. Eu fiquei com dificuldade de respirar. Ao chegar lá, no vale, de fato, no Vale do Inferno lá, era bem deslumbrante. A água era fedida, mas era de se esperar, pois os geysers possuem metano. Tiramos muitas fotos e já era hora de partir para Tóquio, porque iríamos dormir num hotel que a gente reservou lá, e assim iniciou a nossa saga para chegar em Tóquio antes do metrô chegar. Isso é muito foda, tá? Mano, alguém perdeu um guarda-chuva. Como ele chegou ali? Eu não sei, mas alguém perdeu o guarda-chuva. O nosso hotel era em Omori, então precisávamos pegar o ônibus em Noribetsu até o terminal ferroviário, pegar o trem até Hakodate, pegar as malas
e pegar o trem-bala de Hakodate até Tóquio. E em Tóquio pegar a linha certa de metrô até o hotel. Ao contrário do que eu vejo aqui no Brasil, os ônibus lá têm hora certa e exata para passar, em todos os pontos. Então a gente teve que ficar esperando até 14h40 que saiu o ônibus até o terminal. Na estação ferroviária a gente foi até a bilheteria, apresentamos o JR-Pass, reservamos os assentos, pegamos o trem até Hakodate, pegamos as malas na estação, pegamos o trem até a estação central de Hakodate e com isso a gente pegou o lugar do trem-bala e, cara, a gente capotou. Podia até não parecer, mas a gente ficou umas boas horas no trem. A gente chegou no hotel quase 11 horas da noite. Pegamos um hotel ótimo em Aomori, onde chegamos, fizemos o check-in e dormimos para o dia seguinte fazermos compras perto da região, em duas lojas principalmente, a Mega Don Quijote e a Bukov Super Bazar. Acordamos por volta das 7, mas as lojas só abriam às 9, então demos uma volta pela região e a gente foi na primeira que a gente achou, que foi a Bukov. Quando cheguei lá, tinha muita coisa, muita coisa, principalmente de Super Sentai, mas não é muito minha praia. De anime, eu encontrei lá uma figura da Makima e uma cópia física do jogo de Omori para Switch. Eu acabei comprando os dois. Na Mega Don Quijote, era mais tipo um Walmart, Carrefour da vida. E lá eu comprei uma luva, porque a minha estragou na viagem até Noboribetsu. Com isso, a gente decidiu ir até o Pokémon Center, aproveitar que era dia de semana para não pegar muito movimento. E foi quando a gente descobriu uma coisa importante. Nem todas as linhas de metrô aceitam o JR-Pass. Inclusive, a linha para o aeroporto de Narita era uma dessas. Precisávamos pegar a linha A sentido centro de Tóquio, mas mesmo perambulando por toda a estação e não entendendo o que fazer, eu propus para o meu amigo para a gente andar uma estação a pé. Eu achei que seria que nem as estações de metrô de São Paulo, que é tipo uma média de 1,5 km de distância, e que dá para ir andando. E esse foi meu maior erro. É possível ir andando? Sim, mas a que custo? De fato não valia a pena, mas não conseguíamos descobrir como fazer a baldeação corretamente. Fomos andando por 40 minutos até chegar na próxima estação para prosseguir o caminho até chegar no Pokémon Center. Chegando lá, cara, é muito da hora. Tem estátuas do Pokémon, muita pelúcia, muita merchan, tudo você pode comprar. E eu me esbaldei nos merchan, cara. Eu comprei mais do que eu gostaria de admitir. Ok, talvez eu tenha gastado demais, mas parte disso... Então, sim, uma pequena parte, uma parte bem menor. Não é uma parte bem... parte bem menor. Não é uma parte bem menor, não me chame de Big Spender. Mas valeu cada centavo. Terminando, na volta a gente descobriu que dava pra ir a pé da estação de Tóquio até a Pokémon Center. Então, fica a dica aí pra não confiar 100% no Google Maps. Porque se eu soubesse disso, a gente teria economizado uma caminhada desnecessária. Na estação de Tóquio, inclusive, a gente chegou aí na Charter Street, onde ficam as lojas de várias empresas famosas, como a Ghibli, a Shonen Jump, a Fuji TV, enfim. Eu gravei ela inteira pra vocês verem e eu já tava mal porque eu tinha gastado dinheiro no Pokémon Center e fiquei mais mal ainda quando eu gastei mais dinheiro nessa rua. VTuber Manos, existe uma loja física da Hololive. Terminando o passeio, a gente foi pro hotel repousar, pois no dia seguinte a gente iria bater mais perna ainda, porque era dia de Disney. Eu já tinha ido pra Disney de Orlando, e muitos dos brinquedos que tem lá também tem na Disney Tóquio. Contudo, a Disney Tóquio tem 3 brinquedos exclusivos, sendo um de Operação Big Hero, que é um carrinho de bate-bate com uma música da hora tocando no fundo, um brinquedo de Monstros S.A., onde você tem que acertar a luz na lanterna dos capacetes dos monstros, e do Ursinho Pooh, que você acompanha uma história do Pooh bem levinha, mas parece que você está numa viagem de LSD. O problema da Disney é o de sempre, né? É muita fila e você passa mais tempo na fila do que aproveitando o parque em si. Eu achei o desfile do Japão bem maior em questão de onde vai passar a parada do que na de Orlando. E talvez isso seja um pouco controverso, mas aí é questão de percepção. Eu comprei alguns pins, porque eu adoro pins, inclusive fica a dica aí, se você um dia quiser me presentear, eu adoro pins. E eu guardei com boas recordações. Engraçado é que na Disney Tóquio a gente vê muito mais gente que sai da escola pra ir lá dar um rolê, que, o que é bem da hora na verdade, do que o pessoal indo de férias.
é muito fácil chegar lá. Tem metrô na porta, tem ônibus e o pessoal simplesmente não para de chegar. É 6 horas da tarde e o pessoal tá chegando ainda. Eu só achei meio estranho o horário, porque eu tava acostumado que o parque abre às 8 e lá abre às 9. E ao invés de fechar às 23, lá fecha às 21. É menos tempo para você passear, então se você pegou apenas um dia de Disney, tem que escolher quais brinquedos você quer ir. Eu fui no do Buzz porque é o meu favorito, além dos outros 2 dos 3 exclusivos. Eu não fui na Operação Big Hero porque era uma fila de 1 hora pra ir num brinquedo de carrinho de bate-bate. Não valia espera. Isso daqui é uma pizza do Pizza Planet. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Uma pizza pequena, mas é feita com grandes corações. Fomos embora porque o cansaço começou a bater e seguimos pro hotel para dormir. No dia seguinte acordamos para bater perna, porque era dia de turista em Tóquio. Fizemos o check-out no hotel em Omori e fomos para um hotel mais perto da Tokyo Skytree. Deixamos as bagagens no novo hotel e fomos bater perna. Tínhamos programado uma ordem completamente diferente da que a gente fez. Na verdade, a gente literalmente fez o oposto do que a gente queria fazer no início do nosso planejamento. Começamos o dia deixando as coisas no novo hotel e fomos para a Tokyo Skytree. Compramos os ingressos, subimos os 350 metros acima da terra para ter uma vista panorâmica de Tóquio. Cara, era tão alto que dava para ver o Monte Fuji no fundo. Eu tirei lá várias fotos porque, cara, o ponto de vista assim é muito da hora. Embaixo da torre tinha tipo um shopping, onde a gente encontrou a nossa primeira loja de coisas verdadeiramente nerd. Tinha chaveiro, stand, figures, um monte de personagens de anime, coisas de Bungo, Haikyuu, Oshinoko, Katekyo Hitman Reborn. Enfim, cara, muitos animes que eu conhecia, animes que eu era fã. Não, o Nagashite tá aqui. Eu acabei comprando várias coisinhas nessa loja e não me arrependo porque eram produtos de qualidade. Eu espero que, cuidando muito bem, eles durem. Nisso almoçamos e eu fui num restaurante de soba na praça de alimentação, que é muito bom inclusive. O soba não ficou muito pesado no estômago como aquele que eu já comi na Liberdade, então foi um bom almoço. Ali a gente foi a pé até o Museu de Arte Contemporânea, e lá tinham 2 exibições, uma fixa e outras que chamaram de extra. Fomos primeiro na fixa, onde a primeira exibição era de uma artista que fazia escritas com arame, que foi bem impressionante na verdade, mas a segunda exibição foi a que mais me chamou a atenção. Se tratava de fios ou de nylon ou de algum outro material branco que estava em uma estrutura móvel, onde um feixe de luz com um projetor fixo fazia os fios brilharem. Esses fios estavam detalhados com silhuetas que ao ver dava a sensação de que elas estavam dançando. Fiquei hipnotizado com essa arte, porque parecia que as silhuetas estavam dançando do Lago dos Cisnes. A próxima exibição era muito delicada, ao ponto que as placas pediam para você andar com cautela. Eram artes feitas com dente de leão estruturadas em pequenas obras de arte, tão frágil que se você andasse um pouquinho mais rápido e fizesse vento, a obra de arte iria por água abaixo, sinalizando como é frágil a nossa vida. Tinha uma exibição de NFT que uma criança de 11 anos produz, que tipo é em pixel art, que estava em exibição. Uma exibição onde a força da gravidade era possível carregar seu celular. Uma de Super Sentai de aspiradores de pó, que foi bem engraçado na verdade, porque, né? Uma arte experimental de um cara se passando por um androide. Uma artista que tentava enganar os próprios sentidos se utilizando de ilusão óptica. E por último, 3 quadros pintados de uma mulher recebendo uma gosma transparente na cara. É isso aí. Na parte extra do museu, era mais arte experimental, e você poderia participar das peças, mas eu não sou muito fã disso. Então eu só virei as costas e fui na lojinha comprar souvenir. Por fim, a gente foi tirar foto nos lugares famosos, como a Fuji TV, sendo mais uma coisa do meu amigo, porque ele queria fazer uma referência de Digimon Adventure. E a gente foi ver a Estátua da Liberdade, a Gundam Unicorn, a loja da Gundam, que a gente desistiu de comprar qualquer coisa lá porque era extremamente caro, e a gente foi na Legoland, e com isso já eram 19 horas. A gente precisava jantar, e eu queria ir no Vampire Café, então fomos pra Ginza. Eu sabia que tinha que fazer reserva, mas eles meio que aceitaram que a gente fosse na hora, só que a gente só podia ficar 2 horas. A comida estava bem gostosa, e com isso encerramos os dias, pois no dia seguinte a gente ia para mais pontos turísticos turistar. Acordamos e tivemos que fazer o check-out do hotel, e com isso deixamos as malas nos portas-volumes do trem-bala, onde iríamos para viajar mais tarde para Osaka. Deixamos as malas e fomos para o templo Zojoji.
que ficava do lado da Tokyo Tower. E foi muito impressionante ver algo tão bem tratado como aquele templo. Até a rua estava meio temática, tinha um torii enorme no meio do caminho. Fomos no templo e logo após fomos na Tokyo Tower, fizemos a piada de Haikyuu e visitamos um parque que tinha uma cachoeira chamada Momiji. Vale do Momiji, melhor personagem de Fruits Basket. Quem discordar é criminoso. Após, almoçamos no McDonald's porque eu queria muito ir em um por conta de Devil is a Part-Timer. E depois do almoço a gente foi numa loja de eletrônicos chamada Biku Camera, onde eu achei uma GoPro 12 por um preço bacana, mas eu decidi esperar para comprar eletrônicos, porque eu não queria comprar na primeira loja que eu entrei, e com isso a gente foi pegar o trem para Osaka. Reservamos os lugares e entramos no trem. Escolhemos lugares com vista para o Monte Fuji, mas não deu para ver porque estava muito nublado. Mas eu gravei mesmo assim. Nublado ele só parece um monte qualquer. Chegando em Osaka, deixamos as coisas no hotel e fomos ver o outro templo, que era muito bonito por sinal. Ele mantém a estrutura de quando foi construído, mas com algumas modernidades necessárias. Depois disso, a gente foi bater perna na cidade e a gente viu, já era quase 10 horas da noite, e fomos dormir. O dia seguinte era um dos dias mais esperados por mim. Nós fomos para a Universal. Chegamos na primeira hora para tentar aproveitar o máximo do parque, pois além do parque da Universal também tinha o parque da Nintendo. E foi aqui que cometemos o primeiro erro da viagem. E eu descobri que eu não ia poder ir na parte do Mario World. Após comprar o ingresso, você precisava baixar um aplicativo da Universal Studios Japão, registrar o ingresso e escolher a data e hora que você iria nas atrações. Isso não estava muito claro no site na hora de comprar o ingresso, e sinceramente eu nunca vi ter que fazer reserva da reserva, mas era o caso. Existia um sorteio onde a gente podia pegar passes para o mundo do Mario, que também era pelo aplicativo. Eu me inscrevi, mas perdi. Mas tá tudo bem, eu pude aproveitar as atrações do parque principal, como o mundo de Harry Potter, e não iria ser um erro que estragar minha viagem que tem sido tão da hora. Eu espero ter a oportunidade de voltar para o Japão e fazer corretamente todo o trâmite para aproveitar o mundo da Nintendo. Como prêmio de consolação, eu fiz várias compras de merchan da Nintendo. Passamos o dia da Universal, saímos quando o parque fechou. Comemos um hambúrguer, passei no Hard Rock Café, comprei uma lembrancinha e quando estávamos voltando pro hotel eu notei na estação que a gente estava perto do Pokémon Center de Osaka. E quando eu prestei mais atenção, tinha a Nintendo Store, uma loja do One Piece e da Bandai. Como estávamos muito cansados e se aproximava das 20, decidimos explorar com calma no dia seguinte. Acordamos e esperamos as lojas abrirem. Fomos na primeira hora e compramos muito mais coisas do que eu gostaria de admitir. Pegamos nossas malas e fomos em direção a Kyoto, uma das cidades que eu mais esperava conhecer. Chegamos em Kyoto um pouco tarde, então só deu tempo de visitar o Museu do Mangá antes que fechasse. Também descobrimos que o Castelo Imperial de Kyoto fica fechado de segundas e terças, e acredito que seja pelo fato dele funcionar de final de semana. Com isso foi necessário realocar o passeio do castelo para quarta, que seria o último dia que a gente ia ficar em Kyoto, e teríamos que ir de mala e cuia para lá. Mas esse era um problema para o meu eu do futuro, que pensaria em alguma forma de lidar com isso. Saindo do Museu do Mangá, a maioria dos pontos turísticos que queríamos ver estavam muito longe. Cara, um fato muito importante sobre Kyoto. Kyoto mal se anda de trem, cara. Então, ou você faz tudo a pé, andando horas a fio até chegar no local para tirar as fotos, ou pede táxi e tem a opção de pegar ônibus, mas com isso você precisaria saber quantos pontos você andaria e ter dinheiro trocado para pagar o motorista, pois assim como o trem, o ônibus se paga pelo trecho. Além do mais, eu sempre serei mais favorável a ir a pé para os lugares, pois assim se enxerga mais o comércio local, com as lojinhas de rua e restaurantes que não pararíamos se estivéssemos usando um transporte coletivo. Inclusive foi assim que a gente encontrou um restaurante de sushi com esteira, no caminho entre os dois primeiros templos que a gente estava visitando no dia 2 em Kyoto. O restaurante se chamava Kura, e eu até gostei do sushi. E aqui fica uma nota. Em conversa com o dono do restaurante Kebon, que é um restaurante de comida brasileira no Japão, ele disse que o Kura não é sushi de verdade. Mas bom, agora já foi, né? E com isso eu descobri outras coisas sobre Kyoto. O terreno é acidentado, como em São Paulo e Belo Horizonte.
Tem uma pequena parte que fica em uma região mais plana, mas os pontos turísticos ficavam mais afastados dessa área. Inclusive, essa área mais plana é onde fica o trem-bala. Então se anda muito porque os pontos turísticos ficam afastados. Sobe-se muito porque é uma região de morros, que no final tem uma vista muito bonita. E isso eu não vou negar, mas, cara, andar em subida é pesado demais. As vistas panorâmicas que pegávamos nesses pontos turísticos eram sensacionais, dava pra ver, tipo, a maior parte da cidade, assim. No primeiro dia, a gente foi além do Museu do Mangá no Kiyomizu-dera e Akasa Sanctuary. E a gente viu que era muito tarde. E aí a gente voltou pro hotel. Inclusive, quando a gente chegou no hotel, a gente fez o check-in e descobrimos que pegamos um quarto sem banheiro, sem lixeira, e a cama era uma beliche. Mas tudo bem, foi uma experiência que eu não repetiria de novo, mas com isso aprendi a prestar mais atenção nas informações do quarto que eu tô reservando. No dia seguinte, decidimos pegar um táxi até o primeiro ponto turístico que a gente ia visitar. Inclusive a gente pagou 3.000 ienes. E com isso descobrimos que andar de táxi também é inviável, por mais que seja mais rápido. Visitamos o Ryoanji, o Kinkankuji, o Jigankuji, que são os pontos históricos que, cara, são incríveis. Inclusive nesse dia a gente pegou um pouco de neve, então tipo, as fotos tem a neve caindo e deu um ar mágico pra Kyoto. À noite a gente foi perambular pela região próxima assim, do hotel, porque a gente estava meio cansado de andar. Encontramos uma loja com coisas de anime e fomos explorar, mas como a maioria do comércio japonês, o relógio bateu 8 badaladas, fomos expulsos da loja e não tinha nada que eu podia fazer, além de ir pro hotel, organizar a mala e dormir. No dia seguinte a gente precisava fazer o check-out do hotel de Kyoto, já na quarta-feira, porque a gente queria passar por Nagoya para conhecer o castelo de Nagoya, para depois ir para Tóquio dormir. Era um dia cheio. E, cara, eu queria que desse tempo para fazer tudo. Só tinha um problema. O meu corpo começou a pedir arrego. Estávamos há 12 dias em ritmo frenético e sem descansar direito, mas eu insisti em cumprir o cronograma, desistindo apenas de ir no Kimbomiyoshi, pois era muito longe da extensão do trem-bala e talvez não desse tempo de passear por Nagoya antes de visitar Tóquio por conta disso. O Kimbomiyoshi era só mais uma tentativa nossa de tentar encontrar figure action antiga, então não era prioritário como os pontos turísticos. Fizemos o check-out do hotel logo cedo e começamos a procurar um guarda-volumes para não ficar perambulando com as malas perto do Castelo Imperial. No fim, achamos apenas um armário disponível que eu cedi para o meu amigo e eu fui com minhas malas para o castelo de Kyoto. Passei por revista nas malas, pois era considerado suspeito, até porque ninguém vai pra lá com 2 malas cheias, mas liberaram na entrada. Fiz o passeio, minhas malas ficaram no armário que eles disponibilizaram com chave, foi muito legal, e pegamos o trem pra Nagoya. Chegamos em Nagoya e procuramos de novo um guarda-volumes, novamente sem sucesso. E a gente foi visitar o castelo de Nagoya, os dois com as malas. Como só íamos ver o castelo de Nagoya naquele dia, a gente, em vez de ficar passeando pela cidade, já pegamos o trem-bala direto para Tóquio. Chegamos no hotel mais ou menos umas 10 da noite, fizemos o check-in e, cara, a gente foi dormir, dormiu gostoso. A partir da nossa chegada em Tóquio, não íamos mais passar 1 ou 2 dias em cada hotel, então o plano era acordar cedo, pegar as malas e ir pro próximo hotel, deixar lá e fazer as coisas na região. Pegamos um hotel em Nerima, uma região bem afastada de Tóquio porque era próxima, e aqui eu digo próxima, 40 minutos de caminhada, para o Museu da Toei. Eu sinceramente não ligo muito para a Toei, ao contrário do meu amigo, que liga muito por ser a produtora dos animes de Dragon Ball, Digimon, One Piece e Cavaleiro do Zodíaco. O museu da Toei era bem pequeno, na verdade, e possui uma entrada gratuita, foi um passeio bem divertido, mas metade dele não podia tirar foto, que era a parte mais legal. E na parte que não pode tirar foto, a gente viu painéis com esboços de séries famosas que eu citei anteriormente, e um painel que você podia escolher a série que você queria tocar as músicas de OST mesmo, dos animes escolhidos. Foi bem da hora, uma pena que não podia mostrar. Saindo do Museu da Toei, pegamos vários trens até chegar em Shinjuku, e agora eu podia afirmar que eu conheci Tóquio de verdade. Quando você vai pro Tóquio, você imagina Shinjuku. E quando eu pisei lá,
eu senti de fato que eu tinha chegado no Japão. Ainda não tinha caído a ficha até chegar lá. Muitos letreiros, pessoas de todos os tipos e lojas das mais diversas. Até aquilo que se questiona como pode estar aberto. Ficamos no hotel que tem a cabeça do Godzilla. Dessa vez a gente ia ficar 2 noites naquele hotel. Deixamos as malas e fomos explorar a região. Nisso eu descobri que Shinjuku de dia é uma coisa e de noite é uma completamente diferente. De dia tinha muitas lojas, inclusive a gente encontrou várias bicocâmeras pelo caminho. E eu aprendi a gostar dessa loja. Eu estava com uma missão secundária de comprar uma câmera nova para fazer as gravações do canal. Tanto que eu nem levei minha GoPro. Todas as gravações que eu fiz no Japão foram feitas com a câmera do meu celular. E o meu braço como tripode. Até porque muitos lugares não permitem câmera no Japão. Então se você usa o seu celular, eles não vão falar muita coisa. Mas se você tira uma GoPro do bolso, eles vão chiar. E de fato, o lugar mais barato que eu achei para comprar a GoPro nova foi na bicocâmera. E não só isso, o mais próximo que eu consigo pensar para dar um exemplo de como seria uma bicocâmera nem existe mais, porque é o mapping. Que tipo, cara, imagina uma loja com diversos andares e cada andar é um setor de compra diferente. Isso é bicocâmera. E lá tinha um setor de brinquedos que, eu admito, eu comprei uma Beyblade lá. Sim, você não ouviu errado, eu comprei uma Beyblade. Eu sempre quis ter uma Beyblade original. Todas que eu tinha eram da 25 de março, pois meus pais achavam que se eu tivesse uma original eu ia perder ou quebrar na escola. E eu compreendo o ponto deles. Mas agora eu sou um adulto responsável e a Beyblade custava tipo 20 conto convertendo para real. Então caso eu perca não será um prejuízo tão grande assim. Assim voltamos para o hotel e pela primeira vez eu não me senti seguro no Japão. Tinha uma quantidade absurda de pessoas na rua. Passamos pelo cruzamento de Shibuya e entramos no Godzilla Kabukicho. E foi quando eu finalmente entendi por que lá é conhecido como Distrito da Luz Vermelha. Para quem não sabe, a luz vermelha na frente das casas ou estabelecimento é um símbolo mundial para, bom, Casa das Primas. Inclusive, na volta do hotel que ficava no final do Kabukicho, eu e meu amigo fomos convidados por um outro estrangeiro a entrar em um desses estabelecimentos, onde eu aproveitei o fato de ser paulistano, fingi que não ouvi e apertei o passo olhando para baixo. Com isso chegamos no hotel e fomos dormir. No dia seguinte começou a cair a ficha de que a viagem estava acabando. Pegamos o metrô até Ikebukuro e um dos lugares que eu mais estava ansioso para ir era o local onde passou Durarara, que é o meu anime preferido. E eu comecei a procurar pontos parecidos com o que tinham no anime. E talvez um merchan. Mas tudo que eu achei foi uma máquina de vendas envelopada com a propaganda da segunda temporada do anime. Esta única vending machine. Eu estou triste porque aqui tem uma loja, aqui tem uma loja, ali tem uma loja, e nenhuma dessas lojas tem coisa de Durarara. E o Kida nem tá nessa máquina. Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou achar coisa de Durarara. Eu estou em Ikebukuro. Não é possível que eu não ache uma coisa desse anime maravilhoso. E eu não achei absolutamente nada para comprar de Durarara. Lá também haviam várias lojas, inclusive uma enorme chamada Animate. Era fim de semana e estava bem cheio. Mas eram mais pelo fato de ter uma exposição de idol no último andar ou alguma coisa do gênero. E foi também quando eu comprei uma camiseta de Honka Monohashi Oshinoko. E eu peguei uma fila de quase 40 minutos para pagar. E valeu muito a pena, porque o merchan é muito bonito. Eu gosto muito de camisetas que as pessoas não vão saber do que se trata até a pessoa assistir. E tipo, passa despercebido, sabe? Como meu armário é bem limitado com roupas que homenageiam coisas que eu gosto, eu achei que seria de grande valia adicionar essas duas camisetas. Andando pelas ruas, eu também achei uma loja da Levi's, e aqui vai um fun fact: no Brasil se vende calças jeans da Levi's com altura de perna 34, que tamanho americano, não pergunta qual a unidade medida. E normalmente fica na altura do calcanhar, ficando um tamanho bom de calça vestindo um tênis ou uma bota. Mas no Japão não, as calças jeans lá são vendidas com altura de perna 32, aí eu fui obrigado a provar para ter certeza que não ia ficar pula brejo em mim.
Quando eu descobri que vestiu melhor o tamanho 32 na altura da perna que o 34. E agora eu tenho que aceitar que toda a calça jeans que eu precisar comprar tenha que fazer ajuste para se vestir melhor. Eu só comprei essa calça jeans pois a que eu levei simplesmente moeu no meio das pernas, ficando inutilizável e sem conserto. Em verdade, eu perdi muita roupa no Japão pelo uso. Foram as luvas, a calça e um tênis. E me dói o coração ter tido que jogar fora aquele tênis. Mas voltando ao que nos interessa. Fomos em várias lojas de figure action no caminho para procurar coisas que nos interessavam. Mas como íamos para Akihabara no dia seguinte, eu decidi esperar. Fomos em outro Pokémon Center, que dessa vez ficava em um shopping. Ele tava muito lotado pro meu gosto. Então eu só passei por ele e fomos em uma galeria. Essa galeria ela era especializada em figure action de segunda mão. Cara, pensa o seguinte, era um prédio inteiro dedicado a isso. Fomos em todas as lojas e eu comprei algumas coisas que eu queria levar, mas não necessariamente eu precisava. E com isso a gente voltou pro hotel andando e fomos dormir. Dia seguinte era dia de Akihabara e lá esperava gastar todo o dinheiro que sobrou da viagem por seu último dia de turismo por lá. E na rua você encontra várias lojas e galerias com figures actions, mechan, tudo que você pensasse de coisa de anime é em Akihabara. Inclusive, eu achei uma figure de Suzaku de Code Geass que eu queria muito levar, mas ela custava 49 mil ienes e eu não achei que seria prudente gastar tanto dinheiro em algo que eu não tenho onde colocar. Mas se um dia eu voltar pro Japão e ela ainda estiver lá, eu vou comprar, com toda certeza, porque ele me esperou. Tinha muita figura de Persona 5, de One Piece, Jujutsu Kaisen, enfim, era um paraíso de compras nerd. Eu comprei muita merchan de Code Geass, inclusive, e vários Nendoroids, de Blue Period, de Greymon, de Kingdom Hearts, de Persona 5. Eu comprei muita coisa, muita coisa. E inclusive um detalhe importante que eu não lembro exatamente mais em que dia foi, mas no meio das nossas andanças a gente acabou por encontrar uma loja, um café da Square Enix. E eu comprei um mousepad que eu cuido como se fosse um filho, porque eu morro de medo dele estragar, porque ele é lindo. A gente almoçou no Denny's no dia de Akihabara e sim, aquela rede americana de restaurantes, e fomos andando, comprando lembrancinhas pra família e amigos, até anoitecer. Quando a gente decidiu ir num restaurante brasileiro chamado Kebon. A gente tava em dúvida de onde jantar. Aí um amigo nosso no Zap mandou esse restaurante e a gente decidiu ir lá conferir. Cara, eu enchi o bochinho gostoso, ouvindo samba de fundo e conversando com todo mundo da loja. Era a primeira vez em muito tempo que eu podia conversar em português sem ser com meu amigo. Então eu tava muito feliz de ser entendido, sem muito esforço. E eu tava mais feliz ainda porque a comida era gostosa, então eu fiquei de buchinho cheio. Tanto que eu decidi voltar pro hotel a pé. A gente arrumou as nossas malas, porque a gente tinha que fazer caber tudo. E fomos dormir, porque no dia seguinte a gente ia pra Narita pegar o voo de volta. A gente chegou em Narita muito cedo, porque a gente ficou com medo de perder o voo. E a gente basicamente passou o dia no aeroporto. Só que o que acontece? São 12 horas de diferença do Japão pra cá. Então, quando você vai fazer a volta, você volta no tempo junto. Então um dia foi muito comprido. Cheguei no Brasil, encontrei com os meus pais, que eu tava morrendo de saudade. Deitei na minha cama, dormi. Porque no dia seguinte eu tinha que voltar a trabalhar. Ir pro Japão, ainda mais sozinho, sem a família por perto. Lógico, eu tinha o meu amigo do meu lado, mas sem a família por perto, foi aterrorizante e um sonho ao mesmo tempo. Eu até agora não sei explicar o quão bom foi. Eu refleti muito sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre o canal também. Eu percebi que nesses últimos 5, 7 anos eu me privei de fazer muitas coisas que eu gostava de fazer, simplesmente porque eu achei que eu não tinha mais idade para fazer isso.
que eu tava velho demais, que era coisa de criança. Mas na verdade eu só tava buscando uma validação que eu não ia conseguir, porque eu não conseguia validar as minhas atitudes. Eu vivia irritado porque eu tava frustrado, porque no fundo eu queria fazer as coisas, eu queria ter um canal no YouTube, eu queria ter mantido a criação de conteúdo, eu queria ter me esforçado mais e basicamente eu só foquei nos estudos e eu esqueci de aproveitar um pouco a vida. E essa é a lição que eu tirei do Japão, que eu mereço. Eu sou uma pessoa merecedora de aproveitar um pouquinho minha vida, de vez em quando fazer um vídeo sobre algo que eu quero muito falar e que talvez eu encontre alguém que também goste desse assunto, então não é um problema. Que eu não tenho que ter vergonha de falar sobre as coisas que eu gosto, de esconder o fato de que eu nos meus 20 e tantos ainda assisto anime e leio mangá, que eu gosto de fazer cosplay, que se eu pudesse, e na verdade eu posso, viver na minha profissão. Até porque quando você é formado em Direito e é inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, você tem que ter um pudor enquanto advogado e tem que manter uma imagem. E nessa viagem eu aprendi que eu não tenho que me preocupar tanto com o que os outros acham. Eu não posso me transformar em outra pessoa por conta da minha profissão. Eu não posso defender aquilo que eu não acredito. E eu não posso simplesmente deixar de ser eu mesmo para advogar. Eu quero continuar advogando. Eu quero continuar tocando esse canal. Eu quero terminar minha pós-graduação. E quem sabe eu até acabe dando aula, se Deus quiser. E que aqui, esse canal, ele não é um impeditivo. Ele é apenas um complemento. O meu espaço. Um lugar onde eu possa falar das coisas que eu gosto, sem grandes julgamentos. Até porque eu sei que a internet vai me julgar. E, sinceramente, eu já tô acostumado com isso. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que a minha vida profissional, enquanto advogado, acadêmico ou criador de conteúdo, não me impeça de fazer as coisas que eu julgo corretas e que me dão vontade de continuar crescendo enquanto ser humano. Se você assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se possível, deixe um gostei porque tá dando muito trabalho esse vídeo. É a terceira vez que eu tô gravando esse áudio. Se possível, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Você já viajou para algum lugar? Ou viajou do quarto para a sala, da sala para a cozinha? Vamos conversar, vamos dialogar nos comentários. Até a próxima.